eu gostaria que você recebesse com muito carinho a vida do nosso presbítero Fabiano, que vai estar servindo-nos com a palavra do Senhor. Clap your hands, please. A camisa da relevância, né? Já está disponível. Tem o logo da Lírio aqui atrás. Relevância. E aí, se você quiser uma camiseta como essa, você passa lá no Point. Na Point não, passa na loja, tá bom? Pode ser nos próximos cultos, pode ser hoje, pode ser no próximo culto. Fala qual que é o seu tamanho. Já faz o pagamento. Pode pagar no cartão, pode pagar no Pix, pode pagar no boleto. Não, acho que o boleto ainda não tem, não. E aí você vai adquirir a sua camiseta e vai ter uma camiseta bem bonita aí para viver o ano da relevância, tá bom? Vamos orar? Deus, por favor, através do Teu Espírito Santo, utilize-se da vida do Fabiano com muito poder e autoridade. Faça o Teu Filho, Senhor, viver coisas simplesmente sobrenatural nesta noite. Que ele venha, Senhor, falar tudo aquilo que o Senhor quiser. Que o Senhor venha falar também aos nossos corações, enquanto o Fabiano prega ao coletivo, que o Senhor esteja aqui falando conosco nos nossos corações, dentro dos nossos corações. Eu sei, Deus, que o Senhor vai usá-lo grandiosamente, assim como fez pela parte da manhã, e que ele possa, Senhor, sair daqui feliz nessa noite, por ter servido a Tua igreja conforme a Tua vontade. Também te peço, abençoe agora cada coração, cada mente, para estar aberto e receber a Tua palavra. E que possamos sair daqui, não somente um pouco mais com conhecimento, mas com muito desejo de demonstrar esse conhecimento na prática, praticar a Tua palavra e viver o que a Tua palavra nos promete. Abençoe esta palavra, abençoe o Fabiano, abençoe nossas vidas neste momento, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Boa noite. Graça e paz. Cumprimente a pessoa que está do seu lado. Fala para ela, não conversa comigo agora não, que eu vou escutar a palavra, hein? Se eu tiver com sua esposa aí, com seu marido, pega na mão aí do seu inimigo. Fala, ó, vamos escutar o que Deus vai falar. Amém? Bom, estou muito feliz de estar aqui. Já estive aqui pela manhã. E é uma honra muito grande. É um privilégio muito grande estar aqui. Muito obrigado, pastor. Obrigado por ensinar. Obrigado por ajudar a chegar até aqui. Minha família, minha esposa, minha filha que está junto. Sempre eu louvo a Deus por isso. Cada pessoa que está junto com a gente. Vocês que estão em casa, sejam muito bem-vindos também. Que o Senhor possa falar ao coração de cada um de vocês. Amém? Bom, este ano é o ano da relevância. Como o pastor disse, aquele quadro bonito ali, ó. E parece que é algo simples, mas não é. Não é isso. É uma visão que o Senhor nos deu. E se a gente tomar posse disso, nós vamos ser pessoas melhores este ano. Nós vamos chegar em dezembro e vamos olhar para trás e falar, uau, o que eu não cresci em 10 anos, eu cresci em 1 ano. Mas para isso, ali bem pequeno está escrito também, marcar para estabelecer, o pastor pregou aqui, e marcar, nós temos que sair da mesmice. Para ser pessoas melhores, temos que sair do comodismo. Para ser pessoas que marcam, pessoas relevantes, elas sempre são um passo à frente dos demais. Não importa se é nos estudos, na faculdade, não importa se é na sua casa, se é no seu trabalho. E assim, tem uma frase que Deus tocou no meu coração. Eu já tinha escutado há algum tempo, mas esses dias eu a vi de novo e isso tem me alimentado muito, que é, não existe crescimento na zona de conforto. Escutem bem isso. Se realmente nós queremos crescer este ano, não existe crescimento na zona
de conforto, como também não existe conforto na zona de crescimento. Se nós queremos crescer este ano, se nós queremos marcar, se nós queremos ser relevantes, precisamos ser pessoas diferentes. Precisamos deixar o comodismo de lado. Precisamos agir. Precisamos fazer aquilo que nós nunca tínhamos feito. E isso é possível. Sim, é possível se a gente acreditar. Se a gente tomar posse. Se a gente fizer a nossa parte. Em dezembro você vai poder olhar para trás e falar: uau, realmente essa palavra foi para mim. Mas tome posse dela agora. Pede para o Senhor. Fala: Senhor, me mostre aquilo que o Senhor tem para mim. Porque quem tem visão, quem conseguiu ver lá na frente, é mais fácil. Você só vai pedir força a Deus para seguir o processo, o caminho, mas você sabe que vai chegar. Agora o sonhador não, o sonhador ainda está indo. O visionário não, ele já foi. Ele já viu como que é. Como Deus fez com Moisés, quando ele manda os espias para a terra que manava leite e mel, falou: vai lá e vê. E eles vêm em volta e falam: a terra é muito boa. A terra é boa. Então assim, eles foram, eles viram, mas o restante do povo não. E com a gente pode ser a mesma coisa. Se nós decidirmos pedir para Deus, falar: Senhor, eu quero viver. Se aquilo foi uma visão que o Senhor deu, eu quero viver. E eu tomei posse dessa palavra. E este ano eu vou viver, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor tem para mim. Eu creio. E eu queria soltar o tema essa noite. Pode soltar aí, por favor. Metanoia. Quem aqui não sabe o que é essa palavra? Bastante gente, né? Eu também não. Brincadeira. Metanoia significa uma mudança radical de mente. Uma virada na chave. Uma virada na mente. E se você quer ser relevante, uma virada na vida. Uma mudança radical. E um grande exemplo que eu vi esses dias estudando foi Martinho Lutero, na Reforma Protestante, na Reforma da Igreja, no ano de 1517. Martinho Lutero, ele era um cara que ele tinha muito medo de Deus. Na verdade, se a gente for buscar na história, quando ele era novo ali, ele tinha uns 22 anos de idade, numa chuva, numa tempestade muito forte, ele ficou com medo de morrer. E ele orou, falou: Deus, se eu não morrer, eu vou entregar minha vida a Ti e vou me dedicar a Ti. Porém, ele só conhecia o Deus ao qual ele tinha ouvido falar, o qual as pessoas tinham apresentado para ele. Ele tinha muito temor de Deus. E muitas vezes, ele chegava a se chicotear até o ponto de desmaiar, pensando: talvez, de alguma forma, os meus pecados sejam perdoados ou diminuídos. E assim ele fazia direto. Ele vivia uma opressão do diabo. Mas até um dia que ele leu Romanos e viu que o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Ele falou: opa, esse Deus que as pessoas estão apresentando não é o mesmo Deus que me justifica. Não é o mesmo Deus que levou sobre si minhas enfermidades e os meus pecados. Então o justo vive pela fé, pela graça. E a partir disso ele começa a buscar mais conhecimento nas escrituras sagradas. E ele começa a ver que algo estava errado naquela época. E o que acontecia naquela época? O antropocentrismo, que significa o homem no centro do mundo. O Papa acima das escrituras sagradas. O que o Papa dizia era o que o povo fazia. E uma das coisas absurdas que Lutero viu foi as famosas indulgências. Se a gente for estudar, se a gente for ler, o que significa isso? Indulgências. As pessoas morriam e após isso você podia levar uma oferta até a igreja e falar: essa oferta é pelo meu parente que morreu. E eles diziam que recebia aquela oferta e que a pessoa saía do famoso purgatório e tinha o direito de morar com Deus. E Martinho Lutero falou: não, peraí,
está errado. E ele virou essa chave. Você deve estar pensando, nossa, complexo, né? Não é não, é só a gente buscar. E por que eu peguei esse exemplo? Porque não muito diferente daquela época, nos dias de hoje, nós estamos precisando de uma reforma urgente. Urgente em nossas vidas. Urgente em nossas mentes. Urgente em nosso caminhar, em nosso viver. Porque mais uma vez, nós estamos vivendo o antropocentrismo. E dessa vez, cada homem no centro da sua vontade. Se a gente for ver, os valores estão invertidos. Ninguém quer saber de Deus, essa é a verdade. A seguir, buscar, ser dependente de Deus. O mundo hoje está perdido, o mundo hoje está necessitado disso. E muitas vezes nós também fazemos isso. Porque enquanto nós não estamos na sarjeta, nós falamos, eu vou me virar. Enquanto a gente tem saúde, igual o pastor falou aqui, enquanto não falta o dinheiro, a gente fala, se der, eu vou na igreja. Nós escutamos de pessoas, mas você vai todo fim de semana, tem que estar na igreja? Nossa, você é um fanático, um viciado. O mundo diz isso, e se a gente não vigiar, a gente realmente fala, é verdade. Mas irmãos, a gente não está na igreja, a gente está na presença de Deus. A gente está aqui por causa da comunhão, por causa da presença do Espírito Santo. É por isso que nós estamos aqui, então não deixe o diabo nos enganar. Quando você estiver cansado, você fala, é aí que eu tenho que ir. É aí que eu tenho que me alimentar, é aí que eu tenho que buscar. E se eu quero ser uma pessoa relevante, se eu quero viver isso, mesmo nos dias maus, eu tenho que decidir caminhar com o Senhor. Eu tenho que decidir estar com o Senhor. Mesmo no dia difícil é o dia que é para você estar aqui. Porque no dia difícil é que Deus vai te renovar. No dia que você não tem força, é aí que Deus te dá força. Como o apóstolo Paulo diz, quando ele ora, Deus fala para ele, o meu poder se aperfeiçoa em sua fraqueza. Então quando a gente está fraco, a gente tem que buscar força onde? Em Deus. A gente tem que estar aqui. Porém, com esses valores invertidos, com um homem, mais uma vez, no centro do governo, da sua vida, das suas vontades, do seu desejo, precisamos, urgente, de uma reforma para acertar as coisas. Coloque para mim 1 Coríntios 15, versículo 19. Aleluias. Olha o que a Bíblia diz. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens, se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. E aí sabe o que acontece? Nós estamos invertendo os valores. Ensinaram para a gente que os valores estão aqui na terra. Ensinaram para a gente que a gente tem que correr atrás de ter uma casa, de ter um carro, de lutar, de vencer, que tem que ter, fazer, abarganhar com Deus. Quantas pessoas que nós vemos, vamos para a igreja, eu não vou para a igreja porque os pastores é isso, pastores é aquilo, mas elas se esquecem que elas inverteram os valores. Elas não querem vir por causa de Deus, elas querem vir pelo que elas vão ter, o porquê que elas podem ter, porquê que elas querem ofertar, para ter mais, para trocar com Deus, valores invertidos. Quer ver um versículo chave? Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Vocês querem viver uma vida plena aqui na terra? É possível, mas busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, busque a sua justiça. Isaías 1,19, a Bíblia fala, se vocês estiverem dispostos a me ouvir, comerão melhores frutos dessa terra. Mas será que nós estamos dispostos a ouvir o Senhor? Será que estamos dispostos a colocar Deus no centro de tudo, o teocentrismo? Falar, Senhor, eu te convido para vir fazer parte da minha vida. Senhor, a partir de hoje, eu quero acertar os ponteiros, acertar os relógios. Senhor, eu quero ser essa pessoa relevante, se é isso que o Senhor tem para mim, eu quero viver isso. Estamos dispostos
a pagar esse preço, a mudar. Olha o que a Bíblia diz em Lucas 12, 20. Põe na JFA, por favor. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Esta parábola, esse contexto, se refere a um cara muito rico. Jesus falou que existia um cara muito rico, e ele não tinha herdeiros, e ele olhou, e o seu celeiro estava pequeno, para tanta riqueza que ele tinha. E ele olha e fala: eu tenho uma ideia, eu vou derrubar tudo isso daqui, eu vou fazer outros maiores do que esse, para poder caber mais riquezas. Só que ele se esqueceu da eternidade. E é quando Jesus estava pregando para a multidão, e ele fala isso: louco, esta mesma noite te pedirão a tua alma. E para quem está reservada? Para quem você preparou? O que você fez? Talvez se pessoas aqui estão preocupadas com o dia de amanhã, estão preocupadas: ai meu Deus, meu trabalho, sexta-feira ficou isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo lá. E talvez essa noite Deus está te falando: e se te pedirem a tua alma, para quem tens preparado? Para quem está reservado? A Bíblia diz: vigiai e orai, porque a gente não sabe o dia nem a hora, mas vigia primeiro, busca ler, conhecer. Eu estava falando aqui de manhã e foi muito engraçado, depois que acabou o culto, nós somos papagaios de pirata. Você sabe porque muitas vezes a gente falou de igrejas, muitas vezes a gente falou de pastores, que o Senhor nos perdoe quando estávamos no tempo de ignorância, porque nós não buscamos ler, porque nós não buscamos estudar, e ainda dizemos que queremos ir para o céu. Mas muitas vezes as pessoas dizem, que está na Bíblia, que não cai uma folha de uma árvore, se Deus não deixar, amém? Não está escrito não. E depois que acabou o culto aqui, a irmã falou: não está escrito, irmão? E é uma irmã já, que vem do Varginha. Mas não está aqui não. E eu falei, tá vendo só como que nós somos? E a nossa vida é assim. Se alguma pessoa fala pra gente: você viu? Mataram fulano na esquina. E a gente chega e fala pro outro: você viu? Mataram fulano na esquina. E no outro dia o fulano tá vivo. Não mataram. Mas nós somos assim, a gente fica repetindo o que os outros falam. Cuidado, irmão. Isso se chama fofoqueiro. Você pegar o que alguém fala que não é, muito cuidado. Eu tenho aprendido isso. O pastor me ensinou muito sobre isso. Cuidado. Vamos averiguar. Vamos ver. E é muito sério isso. E com a Bíblia é a mesma coisa. Se a gente quer ser uma pessoa relevante nas coisas de Deus, temos que estudar, temos que aprender. No seu trabalho você pode ver o cargo do seu chefe e você fala: poxa, porque eu estou aqui embaixo? Porque ele estudou. Você não quer estudar? Eu ia falar carniça aqui, mas o pastor domingo falou, e o cara que trabalha comigo estava assistindo o culto. Ele falou: seu pastor me chamou de carniça. Eu falei: foi você não, pô. Foi o outro que estava deitado no sofá, que você não viu tudo. Mas é a verdade. A verdade, a gente quer, às vezes, a posição do outro, mas a gente não quer batalhar por isso. Então, irmãos, lutem este ano, estudem sim, façam faculdades, mas em primeiro lugar, busque as coisas de Deus. Busque, se Deus está te chamando para mais perto, aproveita essa oportunidade. Este é um ano que eu tenho certeza que Deus está nos chamando mais para perto, para alinhar as coisas. Deus está nos convidando a andar mais próximo dele. Você sabe o que é isso? De chegar na quarta-feira, o momento da oração, e durante o dia o Senhor falar: ei, hoje eu quero você na minha casa. E nós, pelo como eu disse, falar: Senhor, mas eu estou cansado, eu vou embora, amanhã eu tenho que voltar pelo trabalho de novo. E talvez nesse dia o Senhor queria nos batizar no dons de línguas. Talvez tem pessoas buscando isso, e falta pouco para você ter. Falta pouco, é só obediência. Mas decida este ano romper com o comodismo e receber as bênçãos que o Senhor tem preparado para mim e para a sua vida.
Glória a Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 9, 24. Apóstolo Paulo, ele foi um perseguidor da igreja de Cristo. E depois que ele se converteu, ele entendia que não era de qualquer maneira também as coisas de Deus. Depois que o Senhor apareceu para o apóstolo Paulo, depois que ele estava pregando, ele estava ensinando, olha o que ele diz em um determinado momento: vocês não sabem que de todos os que correm uma competição, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para ter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa imperecível. Sendo assim, olha o que ele diz: eu não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Contudo, eu esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. O que ele quis dizer? Eu tenho sim que pregar, eu tenho que fazer, eu tenho que mostrar esse evangelho, mas quando eu tiver que ir embora, eu tenho que estar dentro da vontade de Deus. Quando eu tiver que subir, e às vezes eu uso isso no Rede Fina, nós vamos fazer uma cidade, nós estamos colocando os blocos, estão crescendo, mas no último bloco nós temos que estar do lado de dentro. Imagina só, você fala de Deus para todo mundo, você convida as pessoas, você fala que Deus é uma bênção, mas talvez você não está vivendo aquilo que Deus é, mas talvez você não está vivendo aquilo que Deus tem. Cuidado, porque Deus pode estar perto da sua boca, mas está longe do seu coração. Cuidado, e que hoje Deus possa chegar perto do seu coração, e que essa noite Deus possa chegar perto do seu coração, perto da sua família. Busquem a presença de Deus. O pastor tem falado muito aqui nos últimos cultos. Busquem a presença. Não há nada melhor, não há nada maior que a presença de Deus. É um tesouro escondido. Mas Deus disse: se a gente bater, se a gente buscar, Ele vai dar, Ele vai derramar. Aleluias. E eu profetizo aqui esta noite, em nome de Jesus, que pessoas aqui vão sair dispostas a ter uma reforma na vida de vocês. Eu profetizo aqui essa noite, assim como Martinho Lutero não conhecia Deus, mas aquele dia ele rompeu com tudo e viveu essa reforma, que nós juntos possamos viver este ano, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nossa vida seja reformada, que a nossa vida seja transformada, que possamos viver aquilo que nós nunca vivemos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas depende de nós também. Às vezes nós falamos: ah, mas Deus não faz nada. Assim Ele faz, mas nós não fazemos a nossa parte. Olha o que Gênesis diz, 4:7. Se você fizer o bem, não se levantará? Se você... Tá na NVI? Põe na NVI, por favor. Se você fizer o bem, não se levantará? Se, porém, não o fizer, saiba que o pecado espreita a porta. Ele deseja governá-lo, mas deve você dominá-lo. Aqui na minha versão está assim: se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Mas eu devo dominá-lo. Isso não é o papel de Deus, isso é o meu papel e o seu papel. Quando o diabo chegar, quando as vontades da carne chegar, que possamos lutar, que possamos orar e falar: Senhor, eu não quero. Senhor, me ajuda. Senhor, eu quero ser uma pessoa relevante. E nós vamos viver. Se nós decidimos lutar, guerrear, as coisas de Deus é tomada força, irmãos. O reino de Deus é tomada força, não é para frouxo, não. Você quer ser uma pessoa relevante? Não é para frouxo. Se você era frouxo até hoje, em nome de Jesus, deixa de ser.
Se o comodismo estava bom para você, rompa com isso hoje. Saia daqui disposto a ser uma pessoa que vai marcar essa geração. Saia daqui disposto as pessoas verem você, a sua família ver você e falar, não é que mudou mesmo? Não é que mudou mesmo? Você vai falar, não sou eu, é Ele que entrou na minha vida. Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. Oh glória! Oh glória, decida viver isso. Aleluias. Aleluias. Mas ser crente aqui dentro é muito fácil. Ser crente aqui dentro é muito fácil. Decida a ser crente lá fora. Decida ser relevante lá fora. Onde os irmãos não estão vendo, onde o pastor não está. Decida ser crente nesses lugares. No seu trabalho. Aquele que mentia, que não minta mais. Aquele que roubava, que não roube mais. Aquele que deixa o celular moscando, que não deixe mais. Roubou também porque você deixou moscando. Não sei porque eu falei isso, meu Deus. Eu lembrei de algo no meu trabalho. Eu fui trabalhar um dia e falei pro cara, mano, não deixa o celular na bolsa que os outros roubam. Se alguém mexer, bicho pega. Levaram o celular dele embora. Você vai bater todo mundo na obra, você começa. Então assim, a gente tem que vigiar em tudo, irmãos. Em tudo. Transforme em tudo. Deus vai falando, não faz isso, não faz aquilo. E eu queria colocar, para a gente poder viver essa palavra, tem um versículo chave. Mas esse versículo tem que ficar gravado em nossas mentes. Romanos 12, 2. Olha o que a Bíblia diz. Não se amoldem ao padrão deste mundo. A verdade é, irmãos, o mundo está perdido. Mas não se amoldem ao padrão deste mundo. Mas transforme-se pela renovação da sua mente. Transforme-se pela renovação da mente que Cristo vai pôr em você. Para que assim, nós, eu e você, possamos experimentar. Ai, se a gente experimentar. A diferença está aqui, irmãos. Que muitas vezes a gente não examina as Escrituras. Se a gente experimentar o Espírito Santo, nós vamos poder entender às vezes o que as pessoas que tiveram contato com Deus falam com a gente. Se nós experimentarmos, não ouvir falar, mas sim viver aquilo que Deus tem, nós vamos poder experimentar e comprovar que é bom, comprovar que é agradável, comprovar que é perfeito a vontade de Deus, comprovar que aquilo que Deus tem é ótimo, que nem olhos ouviram, que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram e que não desceu ao coração humano, aquilo que o Senhor reservou para nós. Mas nós só vamos viver tudo isso se a gente experimentar. E como experimenta? Entra no seu quarto, feche a porta e fale em secreto com Deus, e Deus em secreto vai falar com você. Aqui que está a diferença. Quando a gente sai lá fora, a gente não quer orar. Quando a gente sai lá fora, a gente não quer saber de Bíblia. Quando a gente sai lá fora, a gente não quer saber de Deus. Dá tempo de pedir perdão, será? Quanto tempo você vai levar essa vida medíocre? Quanto tempo você está nessa vida e você sabe que você pode ser melhor? Você sabe que se você chegar perto de Deus, Ele tem muito a fazer. Você tem bons exemplos. Pare de olhar os maus exemplos. Olhe os bons exemplos. Decida viver aquilo que Deus está falando para você hoje. Decida sair daqui e refletir e falar, mano, é isso mesmo. Já deu, já cansei. Já cansei de viver dessa forma. Se Deus está falando que tem algo melhor para mim, eu vou fazer. A Bíblia diz em Salmo 139 que todos os nossos dias foram contados por Deus. Que desde antes de eu e você nascer, Ele nos escolheu desde o embrião. Você acha que Ele não conhece a minha e a sua vida? Você acha que Ele não sabia que nós estaríamos aqui hoje? Sim, Ele sabia. Mas o que adianta você estar aqui hoje e amanhã você não decidir viver aquilo que Ele tem? Pega essa história que você está vivendo e rasga ela e joga no lixo. E fala, Senhor, escreve aquilo que o Senhor tem para mim, você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender.
E quando você começar a sentir a presença de Deus, você vai falar: uau, por que eu não pensei nisso antes? Uau, quanto tempo da minha vida perdido! Oh, aleluias! Aleluias! E sim, é para você. Talvez muitas pessoas já falaram: que você vai para a igreja? Como é que é? Não é para você não. Ei, é para você sim, mas mude. Que essas pessoas possam ver a sua mudança. Decida abrir a porta do seu coração. Jesus, ele é educado. O pastor falou aqui: para ir para o céu não é de qualquer jeito. Para ir para o inferno sim, mas para ir para o céu não. Jesus é educado. Quantas vezes Jesus chegou em sua vida e com muito respeito ele falou: eu posso entrar, e você fechou as portas? Quantas vezes o Espírito Santo te visitou? Quantas pessoas vieram falar com você e você nunca deu ouvidos? Mas essa noite, mais uma vez, por amor à sua vida, o Espírito Santo está falando: ei, deixa eu entrar, e você vai ver o que eu posso fazer. Aleluias. Oh Senhor, Tu és bom, Tu és bom. Louvado seja o Senhor. Deus pediu para eu falar algo aqui esta manhã e essa tarde também. Este ano nós temos alguns exemplos na Bíblia de pessoas, mas que elas já se passaram. Pessoas que já estão morando com Deus, já estão no paraíso, mas deixaram bons e grandes exemplos para nós. Decida este ano ser conhecido talvez como Abraão. A Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. E sabe por que Abraão foi chamado amigo de Deus? Porque ele sabia qual que era a vontade do Senhor e obedecia. E a Bíblia nos diz, Jesus diz: eu já não chamo mais de servos, eu chamo de amigo, porque amigo sabe a vontade do seu Deus, amigo sabe a vontade do seu Senhor. Então decida hoje ser amigo de Deus, herdeiro de Cristo e co-herdeiro com Cristo. Decida essa noite sair daqui e falar: poxa Senhor, deixe este ano pelo menos uma vez eu escutar a Tua voz falando que o Senhor é meu amigo. Oh, aleluias. Permita-se, irmãos, permita-se no culto de ceia você levantar a sua mão e falar: Senhor, eu estou renovando a minha aliança contigo. Permita o Espírito Santo falar no seu ouvido: ei, eu também estou aqui de mãos levantadas, Anturi Becai, e vou renovar a minha aliança com você. Permita viver isso. Oh, aleluias. Decida ser um Noé na sua geração. A Bíblia diz que Noé era homem íntegro, justo, e temia a Deus e evitava o mal. E nós sabemos que toda aquela geração de Noé morreu no dilúvio. Então permita ser um Noé. Sim, fale para o mundo, grite para o mundo, não fale, grite para o mundo: Jesus está voltando. Grite para o mundo: Jesus vai voltar. E deixe o mundo rir de você. É isso que o mundo faz com os profetas. Mas uma hora eles vêm. Uma hora eles vêm. O importante é você estar salvo dentro da arca. O importante é a sua família estar salvo dentro da arca. Mas continue gritando: Jesus está voltando. Decida ser justo. Decida ser íntegro. Se desvie do mal. Tema a Deus. Aleluias. Decida ser um Daniel na sua geração, um jovem que foi preso, levado cativo à Babilônia, a outro país. Este homem orava 3 vezes ao dia. Irmãos, mesmo em momentos de dificuldade, mesmo em momentos de perseguição, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, não deixe de orar. A Bíblia diz que Daniel orou, e um dia o anjo apareceu a ele e falou: Daniel, você é conhecido no céu, Daniel, você é conhecido no céu, você não é qualquer um. Você já pensou? Você já pensou, Lírio Parelheiros, o anjo chegar e falar: ei, vocês são conhecidos no céu? Oh, aleluias. E eu creio que um dia todos nós estaremos sentados numa mesa juntos, com milhares e milhares de pessoas, e nós juntos, nosso rebanho junto, e alguém chegar e falar: vocês já eram conhecidos nos céus desde 2024, vocês só não sabiam, mas vocês já eram conhecidos. Mas decida colocar o celular para despertar.
Coloque lá e comece a orar. Comece a ler, comece a buscar. Uma hora, irmão, sua oração vai ser respondida. Talvez não aconteceu ainda porque não é a hora, mas vai ser respondida. Decida a ser um Elias. Elias foi um profeta que na sua época enfrentou tudo aquilo que estava errado. E se você tiver que chegar na sua casa hoje e falar, a partir de hoje eu não faço mais isso porque era errado. Decida ser um Elias no seu trabalho. A partir de hoje eu não minto mais. A partir de hoje eu não faço mais aquilo que desagrada a Deus. Decida ser um Elias. E a Bíblia diz que Elias, ele andou com Deus. E num dia cansado também, a Bíblia diz que ele era homem, como nós. E um dia Elias cansado, e ele fala, Senhor, eu não sou melhor que meus antepassados. Me leva, Senhor. E Deus, com tanto amor, fala, beleza, eu te trago. Prepara alguém para ficar no seu lugar. E a Bíblia diz que Elias foi arrebatado. A Bíblia nos fala também sobre Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. O que a Bíblia quer dizer com isso? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem pecador, ele falhava. Mas quando Davi falhava, ele se prostrava aos pés de Deus. Fala, pois Senhor, eu errei, mas eu não queria ter errado. Decida este ano, falar, Senhor, eu não quero errar mais. Decida esse ano, o dia que você errar, se prostre aos pés do Senhor na mesma hora e falar, Senhor, eu não quero mais errar nisso. Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não quero mais errar, eu quero estar perto de Ti. E você vai ver como é bom o abraço do Senhor. Oh, aleluias. Eu não sei se alguém aqui já errou e ficou com vergonha de Deus. Já aconteceu comigo. E você vem para o culto triste, envergonhado, e acha que Deus não vai falar com você. Você fala, oh Senhor, me perdoa. E lá no fundo com medo, fala, hoje eu não vou sentir a presença de Deus. E quando você chega, Deus te abraça. Quando você chega, Deus fala, vem aqui, meu filho. Sim, Senhor, mas não faz mais. Mas fica aqui, não é para você ficar longe não, fica aqui. É aos meus pés que é para você estar. Aleluias. Aleluias, Deus está chamando pessoas para perto. Deus está chamando pessoas para ter experiência com Ele. Deus está chamando você de novo, que já teve uma experiência com Ele. Mas tanto tempo você não sente. Tanto tempo distante, tanto tempo sem sentir a presença de Deus, tanto tempo sem chorar, sem sentir a presença de Deus, tanto tempo sem falar em mistérios com Deus. Essa é a noite que Deus escolheu, essa é a noite que Deus te chamou. Decida se aproximar de Deus. Aproveita esse momento que Deus está chegando. Aproveita este momento que Deus está passeando, procurando um coração disposto, verdadeiro. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Decida ter esse coração essa noite. Oh, glórias. E para finalizar, Gênesis 5:24. Deus falou muito comigo essa semana. Deus falou demais comigo essa semana sobre esse cara Enoque. Pouca Bíblia fala dele. Ele está em Gênesis, no começo da Bíblia. No começo ali, a Bíblia diz: Enoque andou com Deus e já não foi mais encontrado, pois Deus o havia levado. Decida essa noite, em nome de Jesus, deixar esse legado. Decida a viver de uma forma que um dia Deus venha e o tome para si. E quando as pessoas forem falar de você, as pessoas puderem falar: Deus o levou. Deus tanto amou esse cara que o levou. Deus tanto gostou dele, Deus tanto achou graça nele que o levou. Decida ser essas pessoas. Decida ser um Enoque, decida ser um Elias, decida ser um Davi. Decida pegar os bons exemplos. Decida viver aquilo que o Senhor tem para você, tem para mim. Fiquem de pé, vamos orar. Oh, aleluias. Aleluias. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Oh, Senhor, muito obrigado.
O Senhor tanto nos amou, que nos chamou no particular esta noite. E mais uma vez o Senhor quer fazer uma reforma em nossas vidas. Mais uma vez o Senhor quer estar próximo. Mais uma vez o Senhor quer governar. Mais uma vez o Senhor quer mudar, transformar. O Senhor colocar pessoas como príncipes. O Senhor, mais uma vez o Senhor quer tirar pessoas da lata do lixo e dar dignidade para essas pessoas. Senhor, mais uma vez eu vejo o Teu amor nos mostrando que podemos estar mais próximos de Ti. Senhor, que podemos ser pessoas melhores em Ti. Senhor, que a Tua presença não nos falte. Senhor, que a Tua presença não nos falte este ano, Senhor. Deus, eu oro em nome de Jesus, Senhor, que possamos romper com o comodismo. Senhor, que possamos sair, Senhor, da zona de conforto. Senhor, que possamos crescer este ano em nome do Senhor Jesus. Que possamos ser pessoas lembradas, Senhor, quando a gente for partir dessa terra. Que pessoas possam saber que é o Teu Espírito Santo que trabalhou em nosso favor, que trabalhou em nossas vidas. Senhor, por favor, que essa palavra entre em nossos corações e que possamos vivê-la até a Tua volta em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, esta noite, em nome de Jesus. Pastor, aplauda ao Senhor aqueles que receberão a palavra.